Boa noite a todos. Vamos lá para mais um dia aí, mais uma gravação de diária análise. Aqueles recadinhos básicos de sempre, pessoal. Esse aqui é o livro capa dura, tá? Mas tem o capa simples também, né? O capa comum. R$ 79,90 mais frete. Fala comigo nesse QR Code aqui em cima, aqui, ó, tá? E vocês vão ter aí pronta entrega. Ah, tenho ainda mais uma meia dúzia aí pronta entrega e já tem um lote encomendado aí que já chega. Então, fala comigo ali, não perde. Essa aqui é um videozinho de diária análise aí pro pessoal, principalmente amanhã que vai participar da live, e os alunos também acompanharem o que a gente está imaginando aí, tá, pessoal? E também, para quem quiser, ó, na descrição aí tem os links para assinatura da sala, é só fazer o pagamento e falar comigo por esse QR Code aqui, meu WhatsApp pessoal, que eu libero a sala para vocês, tá? Então vou desligar minha webcam aqui, vamos lá. Pegar aqui o rabiscador e vamos entender primeiro o contexto, né, pessoal? Então ontem, no vídeo de ontem, qual era o contexto que a gente tinha, né? Vamos jogar num 60, vamos entender o contexto. O contexto do 60 é de uma distribuição com um rompimento, feito inclusive com gap, né? O gap aqui a gente pode falar que é uma barra fantasma. Então eu tenho ainda uma tendência de baixa. A tendência de baixa, ela só interrompe aqui em cima, nos 60 minutos. Por quê? Porque aqui em cima é o último topo relevante desse movimento. Então, sexta-feira, ela fez o quê? Um teste na quebra do ICE, né? ICE a gente chama esse fundo da estrutura, a gente chama de ICE, né? Do gelo, da linha de gelo. Então, fez a quebra e ele está vindo tentar perder a mínima de sexta-feira, que a perda da mínima de sexta-feira confirma a tendência de baixa. E pelo que tudo indica, ele vai tentar romper. Como hoje na abertura e no final da tarde ele tentou romper a mínima. Legal. Então a gente tem um contexto macro de queda. Se eu tenho um contexto macro de queda, vamos ver um contexto mais intermediário, mais ainda macro. 15 minutos, pessoal. 15 minutos. Se eu entendo que aqui eu tenho um gap, uma barra fantasma, isso significa que para que a tendência de baixa se transforme em tendência de alta ou lateral, ele teria que romper aqui também. Então tudo que aconteceu aqui embaixo ainda faz parte da tendência de baixa. Mesmo que eu tenha um BOS positivo, o contexto macro ainda é de baixa. Então, por isso que eu falei para os alunos, né, os alunos que estão aqui assistindo esse vídeo, hoje o contexto era de venda. Era procurar uma venda num pullback, numa região de prêmio, tá? E não ficar comprando uma região de desconto, porque a probabilidade, se ele romper, eu tenho alvos enormes aí, até 125 mil pontos lá para baixo, tá? Então, essa era a ideia de hoje. Vamos ver o que aconteceu? Dando um zoom, né? Então, eu tenho a abertura do dia. A própria abertura do dia, ele já faz um rompimento, inclusive flipa uma região de 15 minutos anterior, tá? Ele faz um rompimento e flipa a região de 15 minutos anterior, e eu poderia ter uma venda de continuação a favor do movimento da tendência de baixa. O ideal seria que ele tivesse rompido essa mínima aqui, né? Mas eu estaria fazendo um movimento de continuidade aí da tendência, né? De continuidade da tendência de baixa. Legal. Teve gente que comprou, pessoal. Comprou como? Tá? Teve aluno que comprou. Deixa eu pintar aqui bonitinho. Já vou deixar até no padrão. Que é o seguinte, ó. Eu vou usar até o 0,38, não tem problema. É que eu tenho que preencher aqui, ó. Tá? 0. Eu vou pegar o 61 aqui. Vou colocar verde. E o 50 eu vou deixar ali. Não, eu vou tirar ali. Pera aí, deixa eu colocar verde. E esse amarelinho aqui eu vou tirar daqui. Vou deixar... Cancela. Eu vou colocar um automatizado ali, que ele vai ficar uma corzinha neutra. Ó, eu tenho região de prêmio e desconto, né? Então, se eu pegar do último movimento de queda, eu tenho a região de prêmio e desconto colocado aqui na tela, né? Eu poderia estar vendendo aqui em cima. Sobre essa região de alta, né? Sobre esse movimento de alta, o prêmio e desconto seria aqui, ó. Né? Seria o movimento de toda essa perna de alta aqui, ó. Posso até colocar aqui para trás, ó. Então, a compra de hoje seria a ideia de comprar prêmio e desconto, né? Comprar descontado para vender com prêmio. Mas olha como a venda também foi na região de prêmio, né? Que a gente fala região dos 30% ali, tá? Então, daria para ter operado dessa forma hoje também? Também daria, tá?
Então isso aí a gente está ensinando na aula aí pro pessoal à noite, tá, pessoal? Eu vou gravar um vídeo pro canal ensinando o prêmio de desconto para vocês. Mas por enquanto, vamos dentro do que vocês já sabem, tá? Quando eu trago um time frame menor, mesmo que eu jogue isso por 5 minutos, vamos entender um contexto, mesmo que um contexto interno aqui dos 5 minutos. Então, eu não tenho uma barra, o overnight ele faz uma barra de queda. Se eu tenho uma barra de queda, os 5 minutos ele só vira tendência de alta se ele romper essa máxima. Enquanto ele não rompe essa máxima, né, pessoal? Desculpa, a máxima aqui de cima, o contexto ainda é de queda, mesmo contexto interno. Ah, professor, mas ele fez um boss aqui, mas ainda é contexto de queda. Se no intraday eu tenho uma tendência de alta, eu posso estar comprando o mercado, eu posso comprar o mercado com alvo onde eu estaria vendendo o mercado, onde alguém está procurando venda. Legal. Então, nos 5 minutos eu tenho isso? Tenho. Então, nos 5 minutos, quando ele, deixa eu ver aqui, ó, pessoal. Quando ele faz o rompimento aqui, ó, quando ele rompe aqui, esse topo aqui, né, que apesar de ter uma barra fantasma, a gente pode considerar a abertura um ponto importante, ele faz pra gente aqui, ó, uma região, onde eu poderia até estar comprando esse movimento, e inclusive dentro dessa região, num minuto, eu tenho um refinamento. Ó. Num minuto eu tenho um refinamento aqui, que eu poderia estar procurando. Opa! Volta. Eu tenho um refinamento aqui que eu poderia estar procurando uma compra. Os alunos mais avançados, quando perceberam esse rompimento aqui, ó, esse rompimento aqui, fizeram uma compra nesse gapzinho aqui, então eu teria uma compra nesse movimento, tendo uma confirmação próximo desse movimento. Mas repara o seguinte, ó, quando ele faz um movimento de queda, olha que interessante isso aqui, pessoal. Quando ele chega na região de 15 minutos, eu poderia fazer uma venda antecipada. A venda confirmada, teoricamente, ele tem que fazer um choque. Ele tem que fazer um choque para eu ter uma venda confirmada, porque ele tem que confirmar para mim que essa tendência acabou. Ou confirmar uma nova tendência após o término dessa tendência. Então, o choque seria o ideal. Eu vou marcar onde seria o choque, vocês vão ver que interessante. Ó, o choque seria aqui, ó. Então ele teria que vir fazer o choque aqui embaixo para poder ter uma venda tecnicamente perfeita. Então qualquer coisa que eu tenha feito aqui, ó, se eu fiz uma venda aqui, se eu fiz uma venda aqui, ou se eu fiz uma venda aqui, até no fechamento desse gap que eu falei em aula para os alunos, que aqui caracterizaria uma venda, tá? Onde eu já tenho um boss aqui, porém eu ainda estou contra essa perna de alta, mas eu tenho espaço suficiente para realizar. Aqui caracteriza uma venda. Legal, uma venda o quê? Antecipada. Porque só quando se quebra esse fundo que eu vou ter uma venda confirmada. Legal. Então vamos olhar. O mercado tinha uma região aqui, ó, olha que interessante. Eu tinha essa região que poderia estar fazendo uma compra e talvez até tivesse saído no 0 a 0, ou aqui teria saído, né, nessa perda dessa mínima aqui eu sairia. E eu tinha uma outra região aqui, ó, que ele veio tocar lá na frente, ó, onde ele veio tocar, ó, que seria um movimento também, no movimento de alta, onde eu tenho fundo, 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 mais um fundo aqui, veio captar liquidez aqui, né, capturar liquidez e fez o movimento, tá? Essa seria uma possibilidade de entrada também, bem técnica, seria um grab de liquidez. Observa que aqui eu tenho um sweepzinho, então torna essa região aqui interessante para fazer um grab de liquidez, só que eu tenho uma coisa não tão muito interessante, que nesse movimento forte de queda, ele me deixa um gap lá na máxima. Então esse gap lá na máxima, olha que interessante, ó, aqui, ó, eu tenho esse gap desse último movimento aqui. Vamos ver o que acontece? Ó, o mercado lateraliza, limpa o alvo aqui, né? Limpa essa possibilidade de alvo. A partir do momento que ele limpa esse alvo, até pelo 1 minuto mesmo, tá? Ó, eu tenho um outro alvo. Então, quando ele vem e ativa essa venda, esse alvo que seria esse gap que já foi fechado aqui, ele não existe mais. Qual que é o próximo alvo? O próximo alvo é o próximo gap em aberto, o próximo é a ineficiência de preço em aberto. E qual que é? Essa daqui. Olha o alvo. Olha que coisa linda, pessoal. Ó, cravou um alvo. Então, venda na região de prêmio, saída na região de desconto.
a favor da tendência macro. Deu calor a operação, pessoal? Não. Deu calor a operação? Não. Porque eu estou a favor da tendência. A compra deu calor? Deu calor. Até que ela fez esse movimento aqui, ó. Ficou num tô rico, tô pobre ali lascado, um movimento lateral. A compra deu calor? Deu. A compra aqui deu calor? Aqui nem deu tanto, né? Aqui ele foi até bonito, por quê? Porque tinha um sweepzinho de liquidez aqui, que ajudou. Então esses foram os possíveis movimentos para se fazer hoje, tá? No índice. O que a gente tem para amanhã? A gente tem essa região ainda válida, mesmo que por um tique, tá? Dentro desse movimento interno, ele fez um rompimento dessa mínima, deixou uma barra aqui com um belíssimo volume ali, tá? Tá selecionado. Essa até nem é a coloração que a gente usa, a coloração que a gente usa é essa, tá? Mas eu tenho uma barra ali, né? O que a gente fala de anomalia, tá? Então eu posso pegar aqui e marcar essa região como uma região interessante aí para amanhã. Vamos ficar de olho, cuidado, porque eu tenho topos que pode ser capturada a liquidez e ativar a VWAP do vendedor ali, ó. VWAP do vendedor ali. Então, cuidado com esses movimentos, tá? Então, eu vou botar aqui. A gente, no caso, pretende fazer procurar um setup num time frame menor, né? Vamos ver se a gente consegue aí agora trabalhar. Não tenho região de demanda válida, só tenho regiões de mínima para capturar liquidez, tá? Aqui a gente fala que é um buy side delivery, tá? Por causa desse movimento aqui, ó, eu posso falar que se ele vir aqui romper e puxar, eu tenho um spring dessa estrutura, dessa lateralização de 15 minutos aqui, tá? Então dá para ficar de olho nisso amanhã, mas tomando muito cuidado porque a tendência primária aí é de queda, tá, pessoal? Então muito cuidado aí, porque a tendência é de queda. Vamos dar uma olhadinha no dólar? O dólar falhou o rompimento da máxima anterior. Tinha até uma outra máxima menorzinha lá. Foi fechar ali uma região não, né? Foi tocar próximo dessa região aqui e devolveu toda a alta no dia de hoje, né? E depois lateralizou. Então no 15 minutos, ele deixou uma nova região pra gente aqui, ó, nessa máxima. Então agora eu tenho uma nova região de oferta do 15 minutos, que seria essa máxima. Tá? Então vamos botar aqui de marrom. Tá? Essa região aqui a gente já pode apagar que ela não existe mais. Essa região não existe mais. Só que eu ainda não tenho região de compra válida, né? Porque eu tinha uma regiãozinha de 5 minutos que fechou aqui, ó, bem pequenininha, que ela foi fechada aqui, ó, no finalzinho do dia. Então não deixou de 15 minutos, então ela não deixou uma região válida para amanhã. Se eu colocar nos 5 minutos, eu até tenho essa região aqui, ó, tá? Barras de correção e uma barra de impulsão que rompeu o topo anterior. Eu tenho o boss. Então eu tenho uma região de 5 minutos que eu posso mapear aqui para amanhã, ó. Posso mapear essa região para amanhã. Região de 5 minutos, uma região perigosa por ser de 5 minutos. Porém, o dólar está trabalhando aí com força compradora por enquanto, né? Vamos tirar o zoom para dar uma olhadinha no dólar? Só preencher aqui, ó. Tá? Tira o zoom do dólar. Ó, o dólar ainda em movimento, querendo chegar na parte superior de uma estrutura aí, ó. Tá? Vamos. Aqui, ó. Se eu tirar o zoom do dólar, eu tenho toda essa estrutura e ele fazendo um movimento para tentar chegar nessa parte superior. Eu ainda tem a possibilidade do dólar naquela parte superior. Lembra que eu falei que era uma possível acumulação, que eu tinha aqui um sweep, que eu falei no vídeo de ontem? O sweep foi capturado logo no movimento ali, né? Da sexta-feira, né? E agora ele vai tentar confirmar esse movimento para jogar aqui na máxima, tá? Vamos ver como que o mercado vai se comportar amanhã. Amanhã tem dados de inflação 9,5, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos. Então o mercado aí deve dar uma chacoalhadinha aí por volta da 9,5. Vamos acompanhar isso na sala ao vivo. Espero vocês até amanhã. Um abraço, bom descanso a todos, né? E amanhã aguardo vocês na sala de aula. Valeu, tchau, tchau.